Bem, pessoal, mais uma semana epidemiológica, a gente falando da mesma coisa, que é manutenção de alta de casos de Covid. Vamos lá para vocês entenderem, né, o que a gente está vivendo, por que a gente está falando desse tema novamente. Né? A gente viveu no cenário mundial, o OMS alertou, né, de alta de casos de Covid. Eu tenho falado isso nas últimas semanas, isso aconteceu no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos, Europa, e o OMS alertou isso. Né? Passado essa fase de preocupação global, a gente vivia no Brasil um período de alta de gripe. Então aumentou a internação por gripe, gripe ficou líder de morte, né? E a gente passou alguns meses assim, né? Covid, menos relevante, quase a gente não falava de Covid, né? Agora inverteu. A Covid aumentou bastante, seguindo esse cenário mundial que estava acontecendo, né? E a gripe está tranquilo, reduziu bastante o caso de gripe, né? E aí o que acontece, né? A Covid, só para vocês entenderem, Júlio, você está falando de gripe, está falando de Covid, do Infogripe, por quê? Porque a gripe e a Covid são de altíssima relevância para a população idosa e criança. São os que mais morrem, os que mais matam. Uma causa relevante. Vira e mexe, morre um famoso aqui de pneumonia. Vocês vão perguntar, pneumonia depois da gripe pode dar? Pode. A gripe pode dar uma pneumonia viral, a Covid também, e pós a gripe e pós a Covid, o pulmão, a situação imunológica faz a pessoa também aumentar a incidência de pneumonia. Por isso tem que ficar atento. Passou por gripe, passou por Covid, começa a melhorar, depois piora, tem que procurar logo o médico para ele identificar e tratar. Né? Então o que acontece? Por que esse tema fica relevante quando a Covid aumenta? A gente fica mais preocupado do que quando a gripe está em alta. Porque a Covid continua sendo mais grave, muito mais grave do que a gripe. Vou repetir mais uma vez. A Covid não virou uma gripezinha. A Covid não virou uma gripe regular. A Covid continua sendo a Covid, matando mais, sequelando mais e gerando mais problema. Você tem que entender o seguinte, é como se a gente viveu aquele caos da pandemia, que acabou realmente, e provavelmente a gente não vai ver, pelo menos com Covid, isso novamente, já entende, já tem vacina, já tem remédio, a gente entendeu, passou por essa fase. Mas a gente vive agora um novo normal, onde, somado às doenças que a gente já tinha, e que matava o idoso e tal, vem a Covid. E pior, mais grave do que todas essas. Por isso que não dá para relaxar com a Covid, é necessário. Teve Covid, idoso e criança, procura o médico, faz o teste, o médico acompanha, se precisa ou não tratamento precoce, existe tratamento precoce com evidência científica, antiviral para a Covid, né? Aprovado, tudo certinho. Para gripe também, pouca gente sabe, mas existe. E nesses extremos da idade, o médico vai avaliar se precisa ou não, em especial o idoso. O idoso tem que ficar muito atento, porque vira e mexe. Ele está com suspeita, o médico testa, vê que tem Covid e ele começa a dar essa medicação, que reduz a gravidade, reduz as chances de internação. Então, esse é o cenário porque a gente continua e vai continuar falando por um tempo ainda de Covid. Não sumiu, é sazonal, mata muito idoso, mata muita criança ainda e tem vacina e tem tratamento. Por isso você tem que falar, porque senão a pessoa relaxa e fala como se fosse uma gripe, é um resfriado. Não, eles são diferentes. Gripe e Covid mata mais do que a gripe, né? O resfriado não, o resfriado costuma ser leve, aquela corizazinha. É porque a gente no dia a dia, né, as pessoas falam como se fosse sinônimo, né? Gripe, resfriado, fulano tá gripado, não tá gripado. Fulano deve estar resfriado, é leve, tal. Deu sintoma, febre alta, prostração, tem que ir na emergência, em especial paciente idoso, tá bom? E criança também fica atento a esses dois grupos. Por isso que existe o Infogripe, por isso que existe o boletim da Fiocruz antes de Covid, porque sempre gripe preocupou a gente, e não é só no Brasil não, no mundo inteiro. O OMS mostra isso, que são milhões de pessoas que morrem por problemas respiratórios agudos virais no mundo. Espero que tenha ajudado, abraço.